Muito bem, pessoal, agora dando continuidade aqui com o nosso vídeo 2 dessa aula. E aí na página 168, nós temos agora falando um pouco sobre tabelas de dupla entrada. A tabela de dupla entrada, basicamente, ela apresenta duas informações sobre o mesmo item em questão, né? Então vamos ver o que diz aqui, deixa eu aumentar só um pouco, o que diz aqui esse primeiro parágrafo, né? Diz o seguinte: outro tipo de tabela é a chamada tabela de dupla entrada, utilizada para apresentar dois ou mais tipos de dados sobre um mesmo assunto. Nela devemos analisar ao mesmo tempo, simultaneamente, as linhas e as colunas, para a gente poder compreender a informação em questão. Observe um exemplo. Aí a gente tem aqui essa tabela de dupla entrada, que ela apresenta o licenciamento total de automóveis e comerciais leves no Brasil, por tipo de combustível, de julho a dezembro de 2017. Então perceba que nessa tabela a gente tem o tipo de automóvel, né? A gente tem o automóvel que consome gasolina, o automóvel que é elétrico, o automóvel que é flex, ou seja, ele roda tanto com álcool ou gasolina, o automóvel que é diesel, e aqui o total dos automóveis, ok? E aqui, nessa outra informação, nós temos os meses, né? O mês de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Lembrando que essas informações se referem, aqui está o título da tabela, ó, o licenciamento total de automóveis e comerciais, né? Que são os veículos comerciais, os veículos de trabalho. E aí nós temos, por exemplo, aqui, ó, no mês de julho, foram licenciados 5.609 veículos movidos a gasolina. Nesse mesmo mês foi licenciado 268 veículos elétricos, certo? Movidos a eletricidade. Então, as informações elas sempre vão ser obtidas comparando uma coluna com a sua respectiva linha, e naquele ponto de interseção entre a linha e a coluna desejada nós temos a célula. Por exemplo, na coluna do mês de setembro eu vou querer os veículos licenciados que são movidos a diesel, então eu vou estar bem aqui na linha diesel, coluna setembro. Então elas se encontram bem aqui nessa célula. E a informação aqui é 13.729 veículos. Então a tabela de dupla entrada é isso, ela apresenta duas ou mais informações que para a sua análise você vai ter que cruzar e verificar a interseção entre linha e coluna, tá certo? E aí nós temos aqui a fonte da tabela, ó, ANFAVEA, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, né? E aqui tem o título que cortou um pouco aqui, né? Estatísticas, e essa informação está disponível nesse endereço aqui, www.anfavea.com.br/estatísticas-2017.html, e foi acessado aqui em 13 de junho de 2017, eu creio, né? Está cortado aqui, mas você tem como verificar aí no seu livro, tá bom? Então aqui nós temos alguns fatos a respeito da tabela de dupla entrada. Primeiro, na tabela apresentada, para verificar quantos foram os licenciamentos de automóveis e comerciais leves com motor a gasolina no mês de novembro de 2017, temos que observar o valor correspondente à coluna novembro e à linha gasolina. Foi aquilo que eu falei, né? Precisa, para compreender as informações apresentadas em uma tabela desse tipo, sempre a gente pegar as duas entradas. No caso dessa tabela, uma entrada são os meses, eu vou escolher um dos meses, e a outra é o tipo de combustível que o veículo utiliza, certo?
Aí tem uma pergunta aqui, qual é a informação principal apresentada na tabela? Então vamos aqui, a principal informação ela está no próprio título da tabela, né? É a quantidade de licenciamento de automóveis, leves no Brasil por tipo de combustível, né? Então essa é a principal informação da tabela. E nós vamos agora entrar no outro ponto, que é a respeito dos gráficos, tá? A respeito dos gráficos. Então até aqui, se você tiver alguma dúvida a respeito de tabelas, chama aí no zap, coloca para a gente poder ir esclarecendo juntos, tá bom? Então sobre gráficos, existem diferentes tipos de gráficos com características específicas. A escolha por um determinado tipo depende da natureza dos dados que se pretende representar, certo? Então aqui nós temos um exemplo do gráfico de barras. São barras, né, representadas aqui nesse gráfico. Esse gráfico especificamente, qual é o título dele? Ele traz a informação sobre a quantidade de transplantes de alguns tipos de órgãos realizados no Brasil em 2017. Então perceba que nesse gráfico que o maior órgão, o órgão mais transplantado no Brasil nesse ano de 2017 está aqui, ó, foi a córnea, né? E a quantidade de transplantes foi de 15.242 córneas. Por outro lado, o órgão menos transplantado no Brasil em 2017, ou melhor, os dois menos transplantados, né, porque está um empate aqui, foram os pâncreas e o pulmão, tá? O pâncreas e o pulmão, os dois órgãos menos transplantados, ok? Então esse é o gráfico de barras, né, que é ele sobe aqui as barras, né, de acordo com os valores correspondentes no eixo X, no eixo Y, perdão. E aqui tem uma informação sobre ele, diz que o gráfico de barras é muito utilizado para comparar os dados obtidos entre si. Então quando eu pego um dado para comparar com outro, por exemplo, aqui eu vejo que o transplante de córnea está lá em cima, enquanto que o de fígado já está aqui embaixo. Ó. Então eu posso comparar duas informações, uma com a outra, certo? Nesse tipo de gráfico, as barras podem ser horizontais ou verticais, ou seja, eu poderia ter essas barras dispostas aqui na horizontal. E aí teria aqui no comprimento, né? Quanto mais a barra mais alta aqui na vertical, se as barras fossem horizontais, ela iria corresponder à barra mais longa, né? Que representaria o maior valor. Tem a mesma medida de largura e o mesmo espaçamento entre elas. A medida de comprimento de cada barra deve ser proporcional ao valor representado por ela. É claro, se a barra representa o maior valor, ela tem que ser a maior barra, né, dentro do gráfico. E as que representam os menores valores têm que ser, respectivamente, as menores barras. E aqui nós temos a legenda desse gráfico. Ó. É da ABTO, que é a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. Aqui tem o título do documento, Registro Brasileiro de Transplante em 2017, está disponível nesse endereço e foi acessado em 15 de agosto de 2018. Aí diz mais aqui que, analisando o gráfico, percebemos, por exemplo, que no ano de 2017 o transplante de córnea foram os que mais ocorreram. A gente já comentou a respeito disso. Tá? Muito bem. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar uma pausa aqui e a gente já segue no vídeo 3, ainda falando sobre gráficos, tá bom? Agora vamos falar sobre gráficos de barras múltiplas.